mas olha, o assunto mesmo foi uma vitória com V maiúsculo, né, Vene Casagrande? Mas o assunto mesmo foi o Felipe Luiz falando sobre o Pedro. Na sexta mesmo, a gente trouxe aqui a informação que o Pedro estaria cortado do jogo para esse jogo, né? Foi um meu Deus, todo mundo queria saber o que o Felipe Luiz tinha a dizer sobre isso. E ele falou em uma declaração bem forte. Rodou. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele peça desculpa para os companheiros. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E ele também fala sobre o GPS, os números do Pedro no treinamento, que ele ficou atrás de absolutamente todo mundo. E também usou a palavra deboche, o Vene Casagrande, dizendo que o rosto dele durante os treinamentos era de deboche, né? Eu não quero ser injusta, foi exatamente isso que ele falou, né? Uma das palavras pesadas, porque foram várias palavras pesadas, não só deboche. O que, no seu olhar, assim, você conhece bem o Flamengo, Vene? Já quero saber da opinião do Pedrosa também. O que você sentiu? Porque, assim, a sensação que a gente tem enquanto telespectador e torcedor de futebol é que depois de uma fala dessa, você recuperar o grupo, o cara dentro daquele grupo é mais difícil. Um cara tão, já num patamar elevado que é o Pedro, né? Não é um garoto que está começando, Vene Casagrande. Não é um garoto que está começando, e eu acho que a gente, para falar sobre esse assunto, a gente precisa voltar um pouco no passado, o histórico do Pedro. O Pedro age dessa maneira desde os tempos do Fluminense. Ele já teve um problema no Fluminense por conta disso. No Flamengo, vamos lá, ele teve problema com o Dorival Júnior, inclusive o Dorival Júnior já falou isso publicamente, com o Rogério Ceni já falou isso publicamente. Teve o episódio que chegou a ter soco na cara, o preparador físico do Sampaoli deu um soco na cara do Pedro, após o Pedro não querer aquecer durante o jogo. E assim, gente, é porque o soco na cara, obviamente, nunca vai ser correto. Tirou a razão. E tirou a razão de qualquer coisa que poderia acontecer em relação ao Pedro. Esquece, caiu no esquecimento, porque o soco na cara não tem jeito. Como que você vai criticar o Pedro após ele levar um soco na cara? Mas pro profissional chegar e dar um soco na cara, porque muita coisa aconteceu nos bastidores, e repito, gente, não estou aqui justificando o soco na cara, ele perdeu totalmente a razão, só que a gente precisa entender por que ele levou um soco na cara. Então não é a primeira vez que tem um histórico do Pedro em relação a isso. Antes de mais nada, eu acho que o Felipe Luiz está extremamente correto em tirar o Pedro. O Pedro pode ser o craque que for, independentemente se ele é muito bom ou não. Ele tem que treinar, ele tem que ter comprometimento. Se eu fosse chefe, eu ia agir tal como o Felipe Luiz agiu. Sabe por quê? Porque você precisa passar o exemplo de mais jogadores. E ele falou isso na entrevista coletiva. Porque se ele não faz isso com o Pedro, ele perde o grupo. E por que ele vai perder o grupo? Vamos lá. Tem um jogador que disputa a vaga com o Pedro, que está treinando, dando a vida. Ele se compromete, chega no horário do treino, faz todo o processo de recuperação certinho. E o Pedro, que não faz literalmente nada, está abaixo de todo mundo no GPS, vai ser titular absoluto. Por quê? Obviamente ele ia perder o grupo. Então, muita gente acha que ele vai perder o grupo por conta dessas declarações. Eu penso o contrário. Ele está defendendo o grupo dele. Ele está defendendo a instituição Flamengo. E outra, ele está se defendendo. Porque era ele que estava sendo massacrado quando ele não colocava o Pedro. E eu sempre levantei a bola aqui. A gente não sabe o que acontece nos bastidores. Por mais que a gente tente saber de tudo, a gente nunca vai saber de tudo. O Felipe Luiz vive o dia a dia. E aí, quando aconteceu aquilo na sexta-feira, muita gente ficou surpresa. Eu, particularmente, não fiquei surpreso. Porque eu já sabia nos bastidores que o Pedro já agia dessa maneira. Só que eu não sabia que o negócio era tão grave como o Felipe Luiz mostrou. E o Felipe Luiz usou palavras muito pesadas em relação ao Pedro. Gente, para o Felipe Luiz chegar e falar isso que ele fez, assim, de uma maneira bem explícita, é porque o negócio não chegou no limite, o negócio passou dos limites. E o Felipe Luiz falou, eu defendo o Pedro já há muito tempo, só que chega uma hora que tem a gota d'água. E não dá para você criticar o Felipe Luiz por ele ter tirado o Pedro por conta dessa situação.
O Pedro, repito, pode ser o craque que for, pode ser o Cristiano Ronaldo, pode ser o Neymar. Se não tiver comprometimento, o cara não merece ter vaga cativa no time. O futebol de hoje não permite mais atitudes como essa. O futebol de hoje permite o quê? O cara se dedicar fisicamente falando, o cara dar a vida no dia a dia. Ah, mas treino é treino, jogo é jogo. Gente, essa frase é balela, ficou no passado. Se o cara não treinar bem, ele não vai performar bem. E talvez agora a gente entenda um pouco porque o Pedro está abaixo dos demais, fisicamente falando. Sim. E a gente sempre falou isso aqui. A gente falava muito, porque ele está voltando de uma lesão. Não, ele está abaixo dos demais porque ele está treinando mal. E, gente, o Felipe Luiz jamais ia chegar numa entrevista coletiva e ia falar mentiras. Sabe por quê? Se ele fizesse isso, é óbvio que ele ia perder o grupo. E ele faz isso respaldado pelos jogadores, pelo capitão do time, pela diretoria, lê-se José Boto e também o presidente BAP. Todo mundo sabia que o Felipe Luiz ia agir dessa maneira. E vou além. Muita gente achava que o Felipe Luiz já deveria ter feito isso antes. Porque chegou agora no limite. E o Pedro, a forma como ele agiu durante a semana, foi uma forma que chamou a atenção de uma maneira extremamente negativa. Então o Felipe Luiz está certo. Agora eu vou para um outro ponto. Se eu fosse o Felipe Luiz, eu não iria expor dessa maneira. Eu ia dar, entre aspas, uma amenizada. E por quê? Não pensando no Pedro, mas pensando no ativo que é o Pedro. O Pedro hoje é um ativo extremamente valorizado no mercado. Mas se eu sou um clube interessado na contratação do Pedro, se antes eu pensaria em pagar 25, eu hoje vou chegar numa proposta com 20. Sabe por quê? Flamengo, se você não aceitar, você vai ficar com um problema aí. Esse abacaxi aí é você que vai descascar. O seu treinador não está contando com o jogador. Ou melhor, conta com o jogador. Resta saber se o jogador agora vai querer dar a vida para poder reconquistar a vaga dele. Porque assim, eu não consigo imaginar de verdade o Pedro mudando da água para o vinho, depois desse histórico todo que eu acabei de citar, para poder reconquistar uma vaga no time do Flamengo. E talvez se eu fosse o Pedro, talvez eu nem quisesse isso. Sabe por quê? Como que vai ficar o clima com o Felipe Luiz? Embora o Felipe Luiz tenha dito, eu não quero que ele me beije, eu não quero que ele me dê abraço, eu não quero nada, eu só quero que ele seja profissional. Mas como vai ser a postura do Pedro agora? Antes ele já estava insatisfeito, não por conta de não jogar apenas, por conta da renovação de contrato, enfim, tem vários fatores que envolvem os bastidores. Mas agora, eu não consigo imaginar o Pedro querendo dar a volta por cima no Flamengo. Mas isso aí não pode e não deve ser justificativa no futebol profissional. Vamos lembrar aqui bem rapidinho, de forma bem recente, de jogadores que estavam negociando e que tinham às vezes o embrolho de sair ou não e continuaram performando nos seus clubes. Vou começar aqui. John Arias no ano passado no Fluminense. Teve aquela coisa, vai sair, não vai sair. Você lembra bem disso, não lembra, Cris? Ele ia lá e jogava e treinava muito bem, um cara extremamente profissional. Agora, não sabe se fica ou se vai o Gregori do Botafogo. O que vimos o Gregori em campo contra o Vasco, impecável, perfeito, aquele Gregori de sempre que a gente costuma. O Gerson é um outro exemplo. Próximo do Flamengo também teve um problema de negociação, quer dizer, aquele momento em que o clube e o staff do jogador ainda estão ali, é pra ser assim, não é pra ser assim, o cara vai lá, treina bem, joga bem. O que a gente vê normalmente é isso, Pedrosa. A gente vê, às vezes, um jogador negociando muito jovem e ele começa a não performar. Mas é quando é muito pequeno, quando tá ali com seus 18 anos. Um cara já maduro, já nesse nível que tá o Pedro, é muito incomum. E às vezes até eu acho que, eu também concordo com você, é como se você começa a piorar a sua negociação, porque você começa a falar mal do seu ativo publicamente. Mas às vezes, internamente eles perceberam, não tem mais o que fazer. O cara não treina, fica com cara de deboche. Aí você fica, já falou uma, já falou duas. E aí, como é que faz, Pedrosa? Você concordou com o Felipe Luiz? Concordei 100%. Se eu poderia falar 110, eu diria 110 aqui. E eu entendo a linha de raciocínio quando o Vene traz a teoria sobre o ativo ser mais caro e ser desvalorizado quando o seu técnico fala sobre isso. Mas eu não concordo também. Eu acho que quem tem que pensar na valorização ou desvalorização do Pedro é o próprio Pedro. O que ele tem feito com as palavras que o Felipe Luiz trouxe é um antiprofissionalismo. O Pedro não está sendo profissional. E quando a gente está falando sobre isso, cara, independentemente do patamar, do status que ele tem no Flamengo, e ele é ídolo do Flamengo, eu sempre falei isso aqui sobre o Pedro, eu acho que ele faz e toma decisões que são
coerentes com o que o Vene disse de ele já foi um cara indisciplinado, ele já fez uma situação lá no Fluminense para sair, que foi uma situação também de um jogador que não foi profissional, mas ninguém esperava isso do Pedro pelo perfil que ele sempre teve. Sempre foi um cara calado, sempre foi um cara quieto e tudo mais. E aí, o que traz o Felipe Luiz é o seguinte: o Pedro não treina. É mais ou menos isso. O Pedro não se dedica. O Pedro não é profissional. O Pedro não está respeitando o Flamengo. Essa última frase, pra mim, é o que define o que o Pedro tem feito. Então, pra mim, cara, eu acho que quando as pessoas criticam o Felipe Luiz pela exposição que ele fez, não perceberam que o tom do Felipe Luiz, na minha visão, é um tom de um pai decepcionado com o filho. É um tom de um pai que não conseguiu fazer o filho seguir um caminho correto. É um tom de decepção mesmo, de desespero, no sentido de eu sei que você pode, eu sei que você é capaz, eu sei que você é bom pra cá, mas você não quer. E se você não quer, eu não vou ficar tomando pancada, eu não vou ficar tomando facada porque você não quer. Porque a nossa discussão é sempre o seguinte: Pedro e Arrascaeta podem jogar juntos? Ah, isso é um problema do Felipe Luiz. Porque eu até acho que tá? Se o Felipe Luiz, com o Pedro treinando 100% e o Arrascaeta treinando 100%, não consegue colocar esses dois jogadores pra jogar, é um problema dele. Só que ele deixa claro pra gente não é que eu não queira, é que ele não quer. Sim. Então, pra mim, cara, é um dos maiores, assim, um dos maiores discursos e de chamada, um dos maiores puxões de orelha que eu já vi no futebol. Porque o que o Felipe Luiz faz ali não é algo pra esculachar o Pedro, pra deixar o Pedro mal ou algo do tipo. É meio que eu cheguei ao meu limite de te proteger, ao meu limite de ver a falta de profissionalismo que você tá batendo com a camisa do Flamengo. E pra isso, eu preciso respeitar os 40 milhões de torcedores que o Flamengo tem e eu preciso respeitar os 25, 30 jogadores que estão aqui. É melhor perder um do que perder 25. É melhor perder um do que perder 30. Pra mim, o Felipe Luiz, ele é impecável. E que fique o recado pro Pedro: o treino é inegociável. A Roma está de olho em mais um talento brasileiro e desta vez o alvo é o lateral direito Wesley, do Flamengo. De acordo com informações do portal Sky Sports Italia, o jovem de 21 anos é o nome favorito do clube italiano para reforçar a posição na próxima temporada europeia. A equipe de Roma já iniciou conversas com o rubro-negro e pretende avançar nas negociações ainda neste mês. No entanto, a missão não será fácil. O Flamengo já sinalizou que não pretende abrir mão do jogador por qualquer valor. Inclusive, segundo a imprensa italiana, o clube carioca recusou recentemente uma oferta de 15 milhões de euros, deixando claro que só aceitará negociar por uma quantia ainda mais expressiva. Wesley é considerado uma joia da base e peça importante no elenco atual, o que torna a operação mais complexa. Cria do Ninho do Urubu, Wesley já acumula mais de 130 partidas pela equipe profissional, mesmo com pouca idade. Esta é sua terceira temporada consecutiva entre os profissionais, o que demonstra sua regularidade e confiança por parte do clube e da comissão técnica. Com estilo moderno, ofensivo e com boa capacidade defensiva, ele se encaixa no perfil procurado por clubes da Europa. A Roma, por sua vez, busca alternativas para tentar baixar os valores exigidos pelo Flamengo. Uma das possibilidades seria oferecer bônus por metas ou incluir cláusulas que envolvam participação em futuras vendas. Ainda assim, os dirigentes italianos sabem que estão lidando com uma negociação difícil, pois o Flamengo tem o histórico de valorizar suas promessas e vender apenas por cifras elevadas. Nos bastidores da Gávea, a diretoria trata o Wesley como um ativo estratégico. Além do potencial técnico, o jovem também representa uma possível fonte de receita futura. O clube acredita que ele pode render ainda mais, principalmente se continuar como titular e mantiver o desempenho em competições nacionais e internacionais. Com o mercado de transferências se movimentando, essa negociação promete ganhar novos capítulos nas próximas semanas. A Roma está determinada a levar Wesley, mas o Flamengo, por enquanto, faz jogo duro e só aceitará abrir mão do lateral caso receba uma proposta realmente vantajosa. A torcida aguarda, enquanto o futuro do jovem segue indefinido.